Bom, muito obrigado, Márcia. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma manifestação, alguma pergunta. Acho que nós poderíamos entreter algumas perguntas por alguns minutinhos. Você pode falar aqui, nós estamos gravando. Eu queria, enfim, também pensar alto. Tudo bom, Márcio? E agora aqui dentro da UFRJ, a gente é sobre a fragmentação. Eu acho que não é nunca suficiente a gente falar sobre essa fragmentação que a gente vive na universidade e a disposição que, às vezes, eu tenho a impressão, estou pensando alto, que ainda é muito baixa para os encontros, para a mudança dos paradigmas dos encontros, os paradigmas dos debates, inclusive os paradigmas das aulas, de como isso é feito. Eu acho que isso é uma questão que a universidade precisa. Às vezes a gente fica discutindo o conceito de cultura e a gente deixa certas naturalizações engessadas sobre o conceito de educação. E justamente pensando para que a gente todos sejamos homens de Estado, creio que... acho que a minha questão está relacionada à especialização, já que a fragmentação, acho que principalmente no âmbito aqui nosso, que pensamos academicamente, ela está ligada à especialização do conhecimento, à fragmentação do conhecimento. E a crítica, ela está associada muito intimamente às especializações, né? Então, assim, forma-se legitimações de discursos, uma luta que me parece pouco colaborativa, não que eu queira levantar a bandeira de um consenso absoluto, mas talvez harmonias possíveis. E eu, além da questão, eu gostaria de, enfim, para a gente pensar nesse ponto de vista da especialização. Estamos aqui na escola de música, a universidade ela é toda fragmentada, enfim, já a gente discute isso bastante aqui, né? Então, eu queria propor colocar isso, o conceito de educação, o problema da fragmentação e da especialização do conhecimento nesse abismo para que a gente possa finalmente dialogar. Porque me parece que tanto os paradigmas, formatos de debate, a virtualidade, ela pode também ser entendida, né, e acho que é muito hegemonicamente como representação. E aí, então, o presencial, acho que tem uma determinada outra qualidade, que aí entrando no assunto enfim, que seja para 10 ou que a gente trabalhe sobre nós em presença, quais são os paradigmas do nosso diálogo. Porque eu acho que a forma como a gente dialoga limita bastante as nossas possibilidades de sermos homens de Estado. Mais uma pergunta, então. Boa noite, meu nome é Marise. A minha pergunta é mais específica com relação a essas mudanças na gestão do Ministério da Cultura. Você comentou do avanço em relação à gestão do GIL, com a questão até do Sistema Nacional de Cultura, a gente teve o Plano Nacional de Cultura, e com a gestão da Ana de Holanda, foi uma grande incerteza na questão da continuidade dessas políticas, né? Quando ela assumiu, principalmente por conta da postura dela em relação à cultura digital. Então, ela sofreu e sofre ainda muita resistência por conta da mudança, né, de posicionamento, ao tirar simbolicamente a logomarca do Creative Commons no site do Ministério da Cultura, já assumiu se posicionando de forma diferente da gestão anterior. Só que com a notícia de ontem da Marta Suplicy assumindo agora o Ministério da Cultura e falando que precisa estudar ainda, né, para poder assumir, para saber o que ela vai fazer. Então, assim, a minha pergunta é o que você acha? Se ela vai retomar o que aquela gestão anterior estava fazendo, se dentre esses estudos dela, se ela tem uma tendência de buscar
o que já vinha sendo construído, ou se não, se a gente tem uma lacuna, porque a Ana de Holanda tinha um direcionamento diferente, né, de economia criativa, estava enfatizando mais nisso. Algumas coisas ela estava dando continuidade para a votação de algumas desses instrumentos mais legais. Aí a minha dúvida é em relação, não sei se é uma dúvida, né, mas para saber o que você acha, né, o que você pensa em relação a essa continuidade ou descontinuidade desses avanços que você mesmo vinha colocando. Bom, tem várias questões nessa questão. A gente pode analisar de várias formas, na verdade. Tem, simbolicamente, quem são Gilberto Gil, Ana de Holanda e Marta Suplicy. Então, nesse sentido, houve um retrocesso e um avanço, agora com Marta. Porque Gil era, enfim, eu, inclusive, desconfiei quando ele foi, enfim, não nomeado, mas anunciado. Falei, porra, só porque o cara é midiático, é negro, é nordestino, é famoso, então agora vira ministro da Cultura. E foi uma surpresa super positiva para mim. Uma surpresa, sinceramente, eu acho que Gil fez, em relação ao Estado e ao comportamento, a mesma coisa que ele fez com a Tropicália. Quer dizer, o Brasil não é o mesmo depois da Tropicália, o Brasil não é o mesmo depois do Ministério. E isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando, Liv, né? Que o Gil, quando eu fui nomeado secretário, logo depois eu encontrei Gil e perguntei para ele como era essa coisa de ser artista e ser gestor. Ele falou, mas você vai ver que é a mesma coisa, para mim estar no palco e estar no Ministério é uma coisa só. E é verdade, porque o que a gente faz? A gente transforma um discurso em ação e essa ação deve modificar o mundo, né, em tese. E é isso que o gestor faz e que o artista faz. Quando Ana, a gente perdeu o discurso e perdeu também enfim, a persona, né? Simbolicamente, Ana é filha de Sérgio Buarque de Holanda e irmã de Chico Buarque de Holanda, mas quem é Ana de fato? Então, nesse sentido de ter um ministro forte para um ministério frágil e que se fortaleceu com esse ministro, com as políticas e com esse discurso, foi um retrocesso. Marta agora dá uma guinada para o outro lado. Quer dizer, o poder de Marta é evidente, né? Não é à toa que ela virou ministra agora, que ela foi nomeada ministra, porque, enfim, tem toda a questão eleitoral, precisa-se dela, era preciso que ela tivesse num posto de visibilidade também, há alguma negociação aí, mas a cultura ganha, porque ganha uma ministra forte de novo. Em termos de discurso, a gente perdeu também com Ana, porque eu não percebi o discurso do novo ministério. Porque mesmo a reação ao Creative Commons ou à cultura digital não era em si um discurso, era talvez enfim, uma discordância, mas não um discurso, não era propositivo, né? Era mais reativo ao que houve antes. E com Gil, com Juca, evidentemente, a gente tinha um discurso. A gente pode dizer o que foi que o Estado foi ali. E esse ano e 9 meses, ou 6 meses, sei lá quanto, de ano, a gente não sabe o que foi. Qual foi o discurso do Ministério? O que o Ministério propôs? Qual era o programa? Qual era... E eu acho honesto de Marta dizer, não sei. Vou estudar, vou pensar. Mas a gente tem uma pessoa que tem uma força política grande, inclusive o aumento do orçamento questionado por Ana veio porque já viria Marta, e Marta provavelmente não viria com o orçamento anterior. Então, quer dizer, tem alguma coisa aí em termos de força política, ganhamos de novo. Em termos de discurso é isso, não sabemos. Agora, por outro lado, tem um histórico de Marta na Prefeitura de São Paulo. Teve avanços que não foram, claro, tinha uma secretaria, etc. e tal, mas, enfim, foi no governo dela, né? Em avanços em relação à política cultural do município de São Paulo. E a conexão que houve entre educação e cultura também
foi uma coisa importante e é uma coisa que é um grande desafio. Como é que esses dois setores dialogam em termos de políticas, porque são complementares e sem estarem no mesmo ministério, né? Isso que é também é um grande desafio.